Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência lendo Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Então, se você já gostou desse assunto, deixe seu like aí, se inscreve no canal e vamos falar de livro. Escrito em 1908 por Maurice Leblanc, Arsène Lupin, ele é um livro muito conhecido na literatura policial, mas ele não é um detetive, ele é um ladrão que ficou conhecido como o ladrão cavalheiro. Arsène Lupin é um ladrão nada convencional, ele é muito especial, ele tem muita artimanha, ele usa de disfarces para fazer os seus crimes, o que eu acho, na minha opinião, que dá todo o charme para essa história. Eu adoro personagens que usam disfarces, como por exemplo o Conde de Monte Cristo. Ele usa os seus disfarces para fazer o que ele precisa, e Arsène Lupin também faz isso. Isso me chamou muito a atenção nesse livro aqui do Maurice Leblanc. E Lupin faz roubos mirabolantes, deixa a polícia perdidinha, ninguém consegue prender Arsène Lupin. Então é uma história que te prende assim do começo ao fim, é muito legal. Arsène Lupin foi o personagem, a história foi criada em 1905 para competir justamente com Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. A pedidos do editor, o Maurice Leblanc, ele pediu para o Maurice Leblanc para que ele construísse um personagem que competisse ali com o Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes naquela época já fazia muito sucesso. Então, para dar um contraste, ele acabou criando, ao invés de outro detetive, ele criou um ladrão com todo requinte, com todo sarcasmo, com todo cavalheirismo, como ele é conhecido, que fez muito sucesso naquela época e faz sucesso até hoje. E Lupin não é um simples ladrão, ele é charmoso, inteligente, sarcástico, ele fala várias línguas, ele tem influências, ele tem contatos, ele é um mestre do disfarce. Então isso tudo você imagina num personagem só, o que não pode virar. Ele é uma espécie de Robin Hood, porque ele não é um ladrão que rouba de qualquer pessoa ou de uma pessoa pobre, por exemplo, ele só rouba dos ricos, então ele também tem esse ar de Robin Hood aí na história. As histórias de Arsène Lupin são recheadas de mistério, tem muita coisa exagerada também, mas com toda uma lógica assim gostosa de ler. Eu já havia lido Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, que é o primeiro livro, e aí eu gostei demais, então acabei fazendo uma coleção. Não sei se dá para ver aqui, eu tenho alguns livros do Arsène Lupin, mas aí o segundo livro eu estou tentando ler meio que em ordem cronológica, e o segundo livro é esse aqui, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. E nessa história especificamente, o Lupin, vamos dizer que ele tem um convidado especial aí para fazer parte desse livro, que é o Sherlock Holmes. Obviamente todo mundo sabe que Sherlock Holmes é Sherlock Holmes, mas por conta de direitos autorais, para não ter problema com o Arthur Conan Doyle na época, ele fez essa troca de letras para poder publicar os seus livros. Então temos aí um ladrão e um detetive juntos. O Sherlock Holmes, ele é no livro, ele é contratado para resolver um caso de um roubo em Paris, que é onde é ambientado. Esse livro ele é ambientado em Paris no ano de 1920, mais ou menos. Então, o Sherlock Holmes ele é contratado por uma família da alta sociedade de Paris para resolver um caso que a polícia não está conseguindo desvendar. Obviamente, Arsène Lupin é um ladrão extremamente ardiloso, extremamente capacitado para fugir da polícia de todos os meios mais impossíveis que você pode imaginar. Então, Sherlock Holmes ele vai para Paris, ele mora na Inglaterra e vai para Paris com o seu amigo Wilson, aqui na história, e para tentar descobrir o que aconteceu com esse determinado roubo. E, obviamente, ele já sabe que Arsène Lupin está por trás disso. E aí começa um duelo entre um grande ladrão e um grande detetive. Durante o decorrer da história, você vê que o Arsène Lupin ele dribla
de diversas formas o Sherlock Holmes, difícil, é quase um trava-língua aí ficar falando Sherlock Holmes, enfim, vou tentar aí falar o nome correto para esse livro aqui, né, Sherlock Holmes. E ele dribla, ele engana, ele passa a perna no Sherlock Holmes de maneiras que você fala, meu Deus, que mirabolante essa história aqui, mirabolante a trama que o Maurice Leblanc inventou aqui nessa história. E é muito interessante, é muito legal que a forma como os dois se tratam, eles não lutam ou não trocam ameaças assim, como hoje em dia talvez alguém faria, sabe? De qualquer jeito, não. Existe toda uma educação, um cavalheirismo mesmo da parte dos dois. É muito engraçado. O sarcasmo que os dois usam na história, principalmente por parte do Lupin, é muito legal, porque ambos são muito inteligentes, ambos são pessoas muito educadas, muito estudadas. E aqui, por exemplo, o Arsène Lupin, ele trata o Sherlock Holmes como mestre. Ele, obviamente, né, de um jeito todo sarcástico, mas ele sempre está tratando mestre, sei lá, vai falando as coisas que ele tem para falar, e tentando pegar o outro para vencer, né? Porque isso passa a ser essa briga entre eles, né? O Sherlock Holmes, obviamente, ele tá ali para fazer o trabalho dele, que ele foi contratado, e ele é uma questão de honra entregar o que ele se propôs a fazer para quem o contratou. Mas para o Arsène Lupin também é uma questão de honra vencer o Sherlock Holmes, porque ele sabe que a polícia local, a polícia de Paris, ela não tem capacidade para prendê-lo de forma alguma. Algumas vezes ele chegou até a ser preso, mas ele sempre escapa, porque ele sabe que ele não vai ficar preso, ele nem fica preocupado com isso. Então ele sempre está conseguindo os seus álibis, né? Ele tem muitas pessoas conhecidas ali na cidade que ajudam ele, mas para ele, ele encontra um verdadeiro desafio, porque a polícia já não é um desafio para o Arsène Lupin. Então, quando ele se depara com o Sherlock Holmes, ele fala, agora a briga ficou boa, agora o negócio ficou bem legal, vou me divertir mais do que eu já me divirto com a polícia local ali da França. Então, e nesse livro, são duas histórias que tem aqui. A primeira história, então, A Mulher Loura, e a segunda história, A Lâmpada Judaica. Então, são duas histórias aqui onde o Sherlock Holmes vai para Paris para confrontar aí o Arsène Lupin. E é muito divertido o jogo de cintura que eles têm, o jogo de tratamento e as habilidades que cada um dos dois tem ali. Você percebe que o Maurice Leblanc, ele obviamente, ele destaca o Arsène Lupin, mas ele enaltece bastante também o Sherlock Holmes, que mostra o quanto ele considerava o Sherlock Holmes do Conan Doyle importante. Então, livro que eu recomendo muito, eu gosto bastante, para quem gosta desse tipo de literatura, uma literatura policial, de mistério, que esse jogo de gato e rato que eu acho muito legal, esse livro aqui é recheado disso. Então, vale muito a pena a leitura de Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Você já leu alguma coisa aí do Arsène Lupin ou do Sherlock Holmes mesmo? Conta aí pra mim, deixa aí nos comentários aí embaixo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!